Olá a todos vocês, dando continuidade à aula de cartografia, né, da qual nós viemos falar sobre os tipos de mapa, o tipo de utilidade, quais informações que nós podemos obter nos mapas, né? Então, na linguagem cartográfica, ler um mapa e entendê-lo requer conhecimento sobre a linguagem, essa linguagem cartográfica, né? Conhecimento de alguns símbolos, de algumas legendas e tudo mais. Então é isso que a gente vai aprendendo durante o tempo quando a gente está trabalhando com cartografia, né? Então, orientação, tem a indicação da direção. Todo mapa ele tem que ter uma direção, tem que ter uma orientação, de preferencialmente para norte. Sempre um mapa, principalmente um mapa geológico, um mapa de mineração, sempre vai ter uma direção. Geralmente essa direção está para norte, né? Por quê? Porque sempre a nossa bússola ela vai estar direcionada para o norte, para o nosso polo norte, tanto para o polo norte magnético como para o polo norte geográfico. Então a gente sempre se orienta, né, com essa latitude e com essa longitude. Então os mapas sempre vão estar direcionados para norte, né? Localização. Sempre no mapa tem que constar as coordenadas geográficas. Tem que ter coordenadas geográficas, porque senão você não consegue se localizar no mapa, né? Às vezes o mapa ele vai ter a coordenada geográfica pontual, ele vai ter as coordenadas geográficas nas grades, que é ao lado, né, que é as bordas do mapa. Você pode ter as coordenadas ali e fazendo uma regra de 3, que é pegando um x e um y, você consegue determinar uma coordenada de um ponto exato, né? O mapa ele tem que ter um título. Todo mapa tem que ter um título. Pode ser mapa geológico da região de Manaus, mapa hidrológico da região de Manaus, mapa de localização de uma jazida, né? O mapa ele tem que ter um título, independentemente para qual utilidade que ele tem, mas ele tem que ter um título, porque a partir do momento que você vê o título, você já vai entender quais as informações que vai estar passado naquele mapa, né? Então o mapa tem que ter um título, vão ter símbolos, esses símbolos vão variar com as informações que tem no mapa. Pode ser um símbolo estrutural, pode ser um símbolo geológico, pode ser um símbolo populacional, pode ter vários tipos de símbolos. E geralmente esses símbolos vão estar no mapa, e ao lado do mapa, onde nós vamos ter o layout, vai estar relacionado à legenda desse símbolo. O que é esse símbolo? Por quê? Para você não ficar poluindo muito o teu mapa. Então são colocados os símbolos, e ao lado geralmente vai ter que ter as legendas para você conseguir entender o que são aqueles símbolos, né? E vai ter que ter uma escala. A escala ela pode ser tanto escala numérica como escala gráfica. Essa escala ela vai determinar o tamanho do teu mapa, o tamanho da tua área que você está trabalhando. Essa questão de escala nós vamos ver nos seguintes slides. A gente vai conseguir determinar tamanho de área só com observação no mapa, né? Por exemplo, distâncias a gente vai conseguir determinar através das escalas, né? Então o título ele vai expressar o que? A essência do mapa, né? Ou seja, vai identificar aquele mapa. Aí tem alguns exemplos aqui, ó: Brasil físico, mundo densidade demográfica, Europa vegetação, e entre outros, aqueles que eu já mencionei, né? Então, para estudar a Terra, né, a geografia, a geologia, a geografia ela recorre a várias formas de representação, entre as quais se destaca no mapa esse título, escala, legenda, orientação, as coordenadas geográficas, cada um com suas respectivas funções, né? Então, por exemplo, aqui nós temos um mapa. Esse mapa é um mapa que eu desenvolvi, né? Que eu fiz esse mapa. Isso daqui nós fizemos o que? Um mapa de um areal lá na cidade de Boca do Acre. Então aqui está descrito no título o que seria: mapa de localização de lavra de areia
aqui o nome do interessado, né? E vejam só, aqui aquilo que eu mencionei para vocês, nós temos as coordenadas. Essas coordenadas são dos vértices da propriedade, que são desses vértices aqui, né? Então cada vértice tem que ter essa coordenada. Porém, mesmo se eu não tivesse essas coordenadas, eu tenho as coordenadas no layout, na grid aqui do mapa, né? Então, eu fazendo uma junção de pontos com uma régua, eu consigo determinar um ponto X para cada um e consigo determinar essas devidas coordenadas, né? Aí aqui nós temos onde que é o município, né, de Boca do Acre, tudo mais. Lembrando que aqui nós temos legendas, né, polígono da área da propriedade, que nós temos aqui a legenda do polígono, e o polígono da área de lavra, aqui desse amarelinho, onde nós vamos ter a lavra, onde vai ser a lavra. Esse é um mapa de localização, então ele é um mapa onde a escala exige menos detalhe, ou seja, você pode pegar uma área maior, né, como foi o caso aqui. Aqui eu tenho as escalas, tanto escala gráfica como a escala numérica, né? Então, através dessa escala, eu consigo observar o que? Aqui da escala numérica, que a cada 1 centímetro aqui, a cada 1 centímetro aqui, eu pego o que? 200 metros. Então, se a gente for fazer isso aqui, qual a distância que tem isso daqui, né? Então, isso daqui é uma escala gráfica e uma escala numérica. Outra coisa também que deve ter sempre, ele tem que ter o datum. Isso quando a gente fala de mapas geográficos, geológicos e tudo mais. Esse datum é da onde você está tirando o ponto de referência das suas coordenadas, né? Porque as coordenadas elas são tiradas através de um datum, de um ponto de referência. No caso aqui, nós estamos tirando aqui, pelo datum do CIRGAS 2000, né? Esse daqui é um datum que é o mais utilizado, que a gente usa hoje nos trabalhos, de licenciamento ambiental e para os órgãos ambientais, tanto IBAMA, IPAAM e tudo mais. Geralmente a gente trabalha já tudo direcionado para o CIRGAS 2000, onde você não vai ter nenhuma diferenciação de legenda, não vai sair de área, não vai ter nada do tipo. Outra coisa também que tem que ter é o nome, né, do responsável pelo mapa, a assinatura também, nesse caso, interessado e localização da área. Só isso. Isso para um mapa de localização, né? Aí aqui, o título, para identificar o título do mapa referindo ao tema assunto, o espaço representado, e se for o caso, o período de tempo em análise, que não foi necessário, né? Legenda, para decodificar o significado dos símbolos ou das cores representadas no mapa, aquilo que a gente viu aqui dos polígonos, principalmente, né? E escala, saber quantas vezes a realidade representada foi reduzida. Então a gente sabe aqui que a cada centímetro tem 200 metros, então se a cada centímetro tem 200 metros, então quantas vezes que repetiria aqui? Então a gente saberia o tamanho da área real, né? A gente consegue determinar a área real. Então a gente consegue, através disso também, determinar o tamanho das áreas e tudo mais. Estava esquecendo aqui. E a orientação do mapa, né? Localizar e fazer a leitura correta dos fenômenos apresentados. Então, na direção do nosso mapa aqui, a setinha aponta para norte. Então, a gente sabe que norte está nessa direção. Norte, sul, leste, oeste. Então, a gente já sabe direcionalizar a direção do nosso mapa. Escalas, aquilo que nós vimos que é algo imprescindível.
O que é uma escala? Então, as escalas geográficas são compreendidas como níveis em que o espaço é subdividido para melhor ser compreendido e analisado. Então, as diferentes escalas são interligadas, uma vez que todas são maneiras de compreender o espaço geográfico, né? Então, o termo escala pode ser associado à escala cartográfica, mas deve ultrapassá-la, pois não envolve apenas análise numérica, quantitativa, mas também análise qualitativa dos fenômenos analisados, né? Então, a escala ela é a relação existente, né, entre o tamanho real de um local, cidade, país, continente, ou mesmo de objeto, veículo, casa, etc., e o seu desenho. Então, nos mapas, a escala pode ser indicada numericamente, aquilo que nós vimos, ou também pode ser graficamente, né? Então, numericamente, ela vai estar na forma de uma proporção que exprime a relação das dimensões reais com aquelas colocadas no mapa. Quantas vezes que ela foi reduzida? Ou pode ser representada graficamente, que é a escala gráfica, por meio de uma linha graduada que indicará tal relação. Um mapa com escala 1:10 representará mais detalhes do que, por exemplo, um mapa de 1:20, né? Então, o uso da escala é bastante amplo, não se prendendo apenas na construção de mapas e plantas. Professor, por que 1:10 vai apresentar mais detalhes? Porque o seguinte, aquela área, aquela região, ela foi, como que se diz, cada centímetro no mapa vai representar o que? 10 metros, né? Já na outra, 1:20, cada centímetro do mapa vai representar 20 metros. Se 1 centímetro a gente consegue representar 10, e 1 centímetro a gente consegue representar 20, né? Qual que vai ter um detalhe maior? O que representa 1:10, né? Porque você ampliou a área dele está maior do que a outra, né? Então essa é uma relação que a gente tem que buscar entender um pouquinho, né? Então o uso de escala é bastante amplo, não se prendendo apenas na construção de mapas e plantas, né? Então aqui nós temos aqui um exemplo de como que seria a escala, né? Então ela é uma relação entre a dimensão no mapa e as dimensões reais. Um exemplo, 1:30 milhões. Uma escala de 1:30 milhões vai significar que 1 centímetro no mapa é igual a 30 milhões de centímetros na realidade. Ou 1 centímetro no mapa vai ser igual a quê? A 300 quilômetros, né? Em cada centímetro no mapa, o cartógrafo representou 300 quilômetros na realidade. Portanto, a escala é de pequeno detalhamento. Por que é de pequeno detalhamento? Porque se a cada 1 centímetro a gente pega 300 quilômetros, você vai conseguir detalhar o mínimo possível naquele tamanho. Por exemplo, se a cada 1 centímetro você consegue determinar 1 quilômetro, aí você consegue determinar uma área maior. Só que seria um mapa muito maior. A gente observa qual o tamanho do papel que seria necessário para, se a cada centímetro fosse 1 quilômetro, numa área de 300 quilômetros, né? Quantos centímetros você precisaria? De 300 centímetros para determinar aquele mapa. E por aí já não, quando você diminui a escala, você, por exemplo, 1 centímetro cobre os 300 quilômetros, né? Então, onde você vai conseguir detalhar melhor? Num papel, num espaço maior ou no menorzinho? Claro que é no maior. Então, essa é a proporção de escala. Então, quanto mais vezes a gente reduzir essa proporção de 1 pro divisor, vai ser mais detalhe. Quanto menor vezes vai ser mais detalhe. Quanto mais vezes a gente dividir, vai ter menos detalhe, né? Então, a escala numérica ela é representada por uma fração, onde o numerador é a unidade no mapa e o denominador é a medida real, né? Por exemplo, 1:30 milhões, né? Aquilo que nós vimos, ou 1:30 milhões, elas podem ser expressada das seguintes formas, não tem problema, mas a que é mais utilizada é dessa forma aqui. Então, a escala é equivalente à obtida quando se transforma o denominador em quilômetros ou metros. Então, 1 centímetro no mapa, aquilo que nós vimos, vai ser igual a 300 quilômetros na realidade.
Porque são 30 milhões de centímetros. Aí você, se você fizer o cálculo, a regra de 3 de centímetro para quilômetro, vai ver que dá 300 quilômetros na realidade. Então, essa escala, aí também temos a escala gráfica, é representada de várias distâncias no terreno, sobre uma linha graduada. Então, na escala gráfica, a gente conseguiria observar o seguinte: a gente já consegue ter uma noção, a gente não precisa nem fazer muita conta. A gente já conseguiria observar, se cada 1 centímetro é 50, vai dar o que aqui? Cada 1 centímetro vai ser 50 quilômetros, né? Então, a cada 1 centímetro vai ser 50 quilômetros. Então, a escala vai ser qual? Né? Então, esse exemplo aqui, ó, cada 1 centímetro mapa equivale a 50 km real na superfície. A escala gráfica vai ficar dessa forma, né? Vai ficar 1 para 500 mil. Então, proporciona, porque 1 centímetro vai ver 500 mil centímetros, que é os 50 quilômetros. Proporciona uma visão geral de um grande espaço, como um país ou um continente, apresenta grau de detalhamento reduzido, né? Então, mapas em média escala, né? Por exemplo, aqui 1 para 100 mil, entre 1 para 100 mil a 1 para 500 mil, né? Aqui seria acima de 500 mil, que são os de pequena escala, né? Então, entre 1 para 100 mil e 1 para 500 mil é o de média escala. Vocês vão tentando pegar isso. Então, eles proporcionam um detalhamento razoável, utilizando para a representação de uma região. Os mapas representados por esse tipo de escala são mais usados na elaboração de cartas topográficas. Por quê? Porque geralmente nas cartas topográficas você precisa detalhar, mas não precisa detalhar tanto, mas precisa já ter um detalhamento. Então, você não pode ter pequena escala, você não pode ter um que você não tenha quase nada de detalhe, tem que ficar entre meio termo, e é onde a gente tem um custo menor para fazer esse tipo de mapa, né? Um de detalhamento custa bem maior, principalmente quando tem trabalho de campo e tudo mais, né? Então, utilizado para a representação de uma região. Então, esses mapas apresentados por esse tipo de escala são mais usados para a elaboração das cartas, né? E os mapas em grande escala, até 1 para 100 mil, né? Esses são de grande escala, até 1 para 100 mil, né? Então, cada centímetro vai ser 100 mil centímetros, né? Então, vai ser o que? 1 quilômetro, basicamente. Cada centímetro vai equivaler a 1 quilômetro. Então, fornecem elevado grau de detalhamento de um espaço geográfico de dimensões regionais ou locais, né? Aí aqui nós temos um outro mapa que eu fiz, né? Esse mapa nós estamos aqui na escala de 1 para 25 mil, né? Cada centímetro desse vai equivaler o que? A 250 metros, certo? A 250 metros cada centímetro. Aí onde nós temos aqui o título, as legendas, coordenadas, interessado, aqui nós temos também o datum, né? Aqui nós temos até o sentido da corrente, onde está as coordenadas também, o norte, né? Aqui nós temos aqui polígono na área lavrada, né? Que vai ser esse interior, propriedade, essa área total, né? Aí a cidade de Parintins aqui e o rio aqui ao lado. Então aqui nós temos uma grande informação. Então aqui nós temos um mapa de grande escala, porque esse aqui é até 1 para 25 mil, lembrando que o de grande escala é até 1 para 100 mil, né? Então a escala numérica e a escala gráfica. A escala numérica vai ser da seguinte forma, 1 para 500 mil, por exemplo. E a escala gráfica seria da seguinte forma, né? Então, lê-se da seguinte forma: 1 centímetro no mapa equivale a 500 mil centímetros na realidade, ou seja, a realidade foi reduzida 500 mil vezes. Você reduziu a realidade 500 mil vezes, então a gente vai entendendo, né? Aqui seria na forma gráfica.
Então lê-se da seguinte forma: 1 centímetro no mapa equivale a 5 quilômetros na realidade, né? Ou 2 centímetros no mapa equivale a 10 quilômetros na realidade. Então seria essa é a distinção de escala numérica para escala gráfica. É só a representatividade, né? Então essas escala pequena e grande, né? As escalas pequenas apresentam pequeno detalhamento da região cartográfica, né? Por exemplo, aqui nós temos aquela de 1 para 30 milhões, né? Ele vai indicar que o quê? Que 1 centímetro no mapa é igual a 300 quilômetros na realidade. Neste caso, em cada centímetro no mapa está representado por 300 quilômetros, né? Ou seja, uma grande área com pequeno detalhamento, né? Então, as escalas grandes, elas apresentam grande detalhamento da região cartográfica, né? Por exemplo, 1 para 30 mil, né? Indica que 1 centímetro no mapa é igual a 0,3 km ou 300 metros. Olha a diferença de 300 km para 300 metros, né? Onde que você vai detalhar melhor? Então, neste caso, em cada centímetro no mapa está representado 300 metros, né? Uma área pequena com grande detalhamento. Então, a escala pequena, média e grande, né? Aí aqui a gente consegue observar bem. Aqui é uma escala onde cada centímetro equivale a quê? A 250 km. Aqui nós temos cada centímetro equivale a 750 km, né? Então, se cada centímetro aqui equivale a 750 km, olha o grau de detalhamento que a gente tem. Nenhum, a gente consegue determinar os países, né? Aqui, cada centímetro 250 km, né? A gente consegue já determinar o que? Menos países, mas consegue determinar um país maior, que é a Itália aqui, ó. Onde aqui é a Itália, o tamanho da Itália. Então, a gente aumentou a escala, aumentou a resolução, né? Aqui, aí nós aumentamos aqui mais ainda, né? Cada centímetro aqui equivale ao que? A 350 metros. Então, ó, cidade de Roma e do Vaticano, né? Então, olha aqui, a gente foi só aumentando a escala, aumentou para 100. Cada centímetro equivale a 100 metros. Olha aqui o Vaticano, aqui a gente não consegue nem ver, e aqui também muito menos. Então a gente foi aumentando a escala, aumentou o grau de detalhamento. Aí aqui nós temos outro exemplo, né? De 1 para 50 mil, onde cada centímetro vai equivaler a 50 mil centímetros ou a 500 metros, né? Aqui, essa escala de 1 para 100 mil, cada centímetro equivale a 1000 metros. 1 para 250 mil, 1 para 1 milhão, né? Então a gente vai aumentando, diminuindo a escala, aumentando o número de vezes a divisão e vai diminuindo a escala, né? Aumenta o número, mas diminui a qualidade. Aqui também nós temos um mapa do Brasil, né? Um mapinha do Brasil com a escala, olha a escala gráfica aqui, né? Cada centímetro equivale ao que? 200 km. Cada centímetro equivale a 200 km. Então é um mapa que ele tem uma qualidade de detalhamento bem menor. A gente não consegue determinar bem, consegue determinar mal as estradas, né? Então, ampliando e reduzindo as escalas, né? Então, ampliar uma escala significa aumentar o seu grau de detalhamento.
Por exemplo, 1 para 30 milhões, cada centímetro é igual a 300 quilômetros, né? Então, 1 para 300 mil, cada centímetro equivale a 3 quilômetros, né? Então, 1 para 30 mil, cada centímetro equivale o que? A 300 metros, ou 0,3 km. Geralmente, a gente faz o seguinte, a gente divide para 100. A gente divide para 100 e transforma em metros, entendeu? Porque aí você está transformando em metros, aí para você transformar para quilômetro é muito melhor. Por exemplo, 1 para 30 mil, se você dividir para 100, corta os 2 zeros, vai sobrar 300, entenderam? Vai ser 300 metros. E da mesma forma, você tira os 2 zeros, divide para 100, cancela 2 zeros, os últimos 2 zeros vai ficar 300 mil. 300 mil metros é 300 quilômetros. Então essa é uma formulazinha simples de se resolver isso. Então, reduzir uma escala significa diminuir seu grau de detalhamento. É proporcionalmente inverso àquilo, né? 1 para 30 mil, que é igual a 300 metros, 1 para 300 mil vai ser igual a 3 km, né? Então, a formulazinha para a gente determinar a escala seria basicamente essa. D, que é igual a distância na realidade. D menor é igual a distância no mapa. E o E vai ser a tua escala. Então, essas fórmulas aqui, com os dados que a gente obter, a gente já consegue determinar uma escala. Vamos aqui no exemplo. Qual a distância entre São Paulo e Belo Horizonte, onde sabe-se que no mapa de escala 1 para 25 milhões, essas cidades medem 2 centímetros de distância, né? O que acontece? 1 para 25 milhões, se a gente fizer aquilo, falei, vai sobrar o que? 250 mil metros, né? Acho que é isso. 250 mil metros. Então cada centímetro vai equivaler a 250 quilômetros, né? Vamos ver se é isso mesmo. Essa escala é 1 para 25 e a distância real é 500 km. Qual a distância no mapa? 2 centímetros. Aqui nós fizemos aqui o inverso. Aí aqui, ó, nós fizemos. A gente pode chegar e multiplicar os 2 centímetros e depois dividir para tu achar em quilômetros, né? A gente não vai querer achar em centímetros, a gente quer achar em quilômetros. Dividiu aqui 50 milhões por 100, deu os 500 mil centímetros, né? Então, os 500 quilômetros. E pode fazer também inversamente proporcional. Então, se a distância no mapa é de 2 centímetros, a distância real 500 km, qual vai ser a escala, né? A gente vai usar, tu quer achar a escala. Qual é a fórmula da escala? Só tu pega aqui. E é igual. O D, que é a distância na realidade, que é o que? 500 km. Dividido para distância no mapa, que é igual a 2 centímetros. Agora é o seguinte, quando a gente for fazer essa divisão, tem que sempre ter o mesmo numerador, centímetro com centímetro, metro com metro, quilômetro com quilômetro, né? Aqui nós fizemos a divisão, deu 250 quilômetros. A escala é 1 para 25 milhões. Aqui ele dividiu para não ser direto, mas se tu jogasse aqui tudo em centímetros, tu já teria direto essa escala. Então, considera os fatos geográficos em escala que vão do local para regional, nacional e global. Então, a mudança da escala geográfica, ela modifica as percepções, as representações e até a natureza dos fenômenos, né?
Os geógrafos fazem referência a diferentes níveis de observação de um mesmo objeto. Por exemplo, aglomerados urbanos, mudança de escala geográfica, ruas, quarteirão, né? E observaram a escala local, nacional e mundial. Se observar um fenômeno geográfico numa grande escala, temos maior quantidade de geodados, mas perde a visão do conjunto, que é isso que vai ficar numa escala local, né? E a escala pequena perde o detalhamento dos dados, mas a visão é ampla, escala global. Então a gente tem que entender, a gente quer escala para quê? A gente quer fazer o mapa para quê? É um mapa mais detalhado? Então vai aumentar a escala. É um mapa menos detalhado? Diminui a escala. Você pega uma área maior, né? Então é isso, pessoal. Obrigado pela aula. Até a próxima.